Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje a gente vai começar a estudar as integrais. Vamos falar sobre o conceito de primitiva, de integral indefinida e vamos estudar as propriedades dessas operações. Preparados? Então vamos para a aula. Bom pessoal, então sejam bem-vindos a essa aula que a gente vai começar a falar sobre integrais, que é um assunto dos mais importantes, né, numa disciplina de cálculo, diferencial e integral. Mas para a gente começar a falar de integrais, a gente precisa entender o conceito de primitivas. Tá? Primitiva é basicamente o seguinte: a gente chama f maiúsculo de primitiva de f minúsculo em um certo intervalo se a gente derivar a f maiúscula e aí a gente obtém a f minúscula, ok? Então a pergunta sempre é: qual função a gente precisa derivar para encontrar a f? Certo? E assim a gente tem a primitiva. Então, isso para qualquer valor de x dentro de um certo intervalo. Num exemplo aqui fica bem mais claro de ver. Imagine que a gente tem a f, que é o x ao quadrado. A gente já conhece as regras de derivação e a gente sabe que se a gente deriva uma potência, ela baixa a potência, certo? Então a gente pode ver que, se a gente pergunta qual a função tem como derivada x ao quadrado, a gente tem que ter uma função que é x ao cubo, ok? Mas não qualquer x ao cubo. É importante que seja 1/3 de x ao cubo, porque aí a gente deriva o 3 elevado multiplicando, e aí divide com esse outro 3, fica 1. E aí a gente fica com x ao quadrado, certo? Então olha só, vamos derivar a f, então é derivar 1/3 de x ao cubo. E aí a gente baixa, fica 3/3 de x ao quadrado, que é o x ao quadrado. Beleza? Então aqui ó, bem detalhado qual que é a lógica da primitiva. Então é essa a pergunta: qual função a gente precisa derivar para obter aquela f que a gente está analisando? Só que aqui tem um detalhe: se a gente deriva 1/3 de x ao cubo, chegamos ao x ao quadrado. Mas imagine uma outra função, que é 1/3 de x ao cubo mais 80. Quando a gente deriva 1/3 de x ao cubo mais 80, a gente deriva termo a termo e esse termo vira zero. Então a g também é uma primitiva de x ao quadrado. Então aqui tem um detalhe importante, ó. Se a gente pega uma h de x, que ela é 1/3 de x ao cubo mais uma constante qualquer, seja essa constante positiva ou negativa, também é uma primitiva. Então, na verdade, primitiva, a gente tem primitivas específicas, mas a primitiva geral é uma família de funções, tá? Então, olha só, quando a gente pega a 1/3 de x ao cubo, ela é uma coisa assim, ó. Tá? Mais ou menos. Aí, quando a gente pega 1/3 de x ao cubo mais 3, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a gente passa no 3 e depois desce, tá? Mais ou menos isso aí. 1/3 de x ao cubo menos 3. Aí a gente vem pra cá. E agora acertar essa curva aqui. Vamos lá, assim e pra baixo. Então, é a mesma função trasladada, né? Então a gente vê que toda função, todas elas têm a mesma derivada. A gente tem aqui, ó, 1/3 de x ao cubo mais 3. Aqui a gente tem 1/3 de x ao cubo. Então eu vou fazer em vermelho, ó, 1/3 de x ao cubo. A gente tem 1/3 de x ao cubo menos 3. Tá? E isso vale para qualquer valor. Então a gente chega nesse teorema. Esse teorema nos diz o seguinte, que f é uma primitiva, f maiúscula é uma primitiva da f minúscula em um intervalo i. Então a gente tem o seguinte, ó, deixa eu fazer assim, ó, f de x mais uma constante qualquer, então eu até vou destacar, ó, se f é uma das primitivas, f de x mais uma constante é a primitiva geral, onde c é uma constante arbitrária, beleza? Então sempre quando a gente falar de primitiva, a gente vai colocar um c a mais no final
para indicar a primitiva mais geral, beleza? E aí a gente está falando de uma família de funções. E claro que a gente tem primitivas específicas, e aí a primitiva geral é quando a gente escreve como um ser arbitrário. Nesse exemplo a gente vai encontrar a primitiva mais geral para cada uma dessas três funções, que a gente conhece bem porque a gente trabalhou bastante nas derivadas, né? Então a gente pode começar pelo seno, aí a gente vai ver o seguinte, ó. Quem que a gente precisa derivar para chegar no seno de x? Bom, a gente sabe que derivando o cosseno, a gente tem menos o seno, certo? Então a gente precisa de menos o cosseno de x, porque daí quando a gente deriva o menos cosseno de x, isso daqui vai dar menos menos seno, que daí vai ficar o próprio seno de x, ok? Então a forma mais geral dessa primitiva vai ter que ser quando a gente coloca mais uma constante. Porque se a gente deriva em x o menos cosseno de x mais uma constante, isso aqui vai dar o seno de x. Então essa daqui é a forma mais geral, tá? Que a gente estava procurando. Forma mais geral. Agora, a letra B, ela é uma função que é 1 sobre o x. Só que a gente tem que lembrar qual a função que a gente deriva para obter 1 sobre x. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. A derivada em x do ln de x, ela é igual a 1 sobre x. Ok? Só que olha só, o ln de x, se a gente coloca um valor positivo aqui, seja ele, né, por exemplo, se a gente coloca um valor positivo 1, 2, 5, 3,8, a gente tem essa derivada, tá? Só que tem um detalhe, né? Isso aqui é válido para x de 0 a infinito. X igual a 0 a gente não define. Por outro lado, se a gente fizer a derivada em x do ln do módulo de x, a gente tem ela definida de menos a mais infinito, exceto 0. Em x igual a 0 a gente não tem definição da derivada e nem do ln. Porque quando a gente pega valores negativos, tá? Não importa se a gente põe o valor positivo ou negativo de x aqui, a derivada do ln de x sempre vai ser 1 sobre x, ok? Então, basicamente, a primitiva, ela vai ser o ln do módulo de x. Só que também a gente vai ter que somar uma constante, porque a gente deriva a constante, vai dar 0. Então, não importa se a gente coloca a constante ou não. A forma mais geral, então, vai ser com a constante. Tá? A gente escreve da seguinte maneira, ó, f de x, ela vai ser o ln de x mais uma constante, que a gente vai chamar de C1, né, para x maior do que 0. E o ln de menos x mais uma outra constante, não pode ser a mesma, não necessariamente a mesma, se o x for menor do que 0. Por daí, com menor do que 0, o negativo aqui, aí a gente tem, ainda vale a regra da primitiva. Ok? No geral, a gente escreve isso daqui. Mas essa função, ela é representada por essa função aqui. Ok, agora, quando a gente pega a letra D, ó, aliás, que letra D? Letra C. A letra C, a gente tem o x na n. Só que a gente sabe que quando a gente deriva, a gente baixa a ordem do expoente. Só que se o x na n-1 não conta, porque daí a gente ficaria com a gente tem o ln, né? X na n-1. Aí, o que acontece quando a gente tem o x na n com n diferente de 1? A gente vai ter que ver que para chegar no x na n, a gente tem que ter uma ordem maior do que o x na n. Então, a gente vai derivar em x o x na n mais 1.
Então a gente aumenta a ordem do expoente. Só que quando a gente deriva esse x na n mais 1, esse expoente desce. Então a gente precisa dividir isso daqui por n mais 1. Então se a gente quer o do x ao quadrado, é x ao cubo sobre 3. Do x na 4 é x na 5 sobre 5. Do x na 10 é x na 11 sobre 11. Ok? Então é assim, porque daí quando a gente vai derivar isso daqui, a gente fica com n mais 1, x na n sobre n mais 1, que é o x na n. Ok? E a forma mais geral a gente inclui o c, porque derivar o c sempre vai dar zero. Então é o x na n mais 1 dividido por n mais 1. E essa é a derivada, tá? Aliás, é a primitiva do x na n. Notem que aqui a gente precisa ter o n diferente do menos 1. E aqui fica bem claro do porquê que não vale, né? Porque a gente vai dividir por zero. E aí não existe. Beleza? Então aí quando a gente tem o n igual a menos 1, essa regra não vale, dividir por zero não dá, mas a gente tem essa outra regra aqui. Ok? Ah, faltou o c. Mais c. Ok? Então a questão é sempre essa. A pergunta é qual função a gente precisa derivar para obter a f, daí a gente tem a primitiva. Então a gente chega numa tabela de fórmulas de primitização. É basicamente uma tabela de derivadas invertida, ok? Então quando a gente chama de f uma função, a primitiva, ela vai ser a f de x, certo? Só que se a gente multiplica por uma constante, a gente multiplica a primitiva também. Então ela é linear quanto à multiplicação de uma constante. E aí a gente tem aqui mais uma outra constante. Então aqui eu coloquei um C minúsculo e aqui um C maiúsculo. Tá? Pode não parecer, mas é. Então se a gente tem uma constantezinha multiplicando, por exemplo, 3 vezes x ao quadrado, então é 3 vezes x ao cubo sobre 3. Tá bom? A gente vai fazer bastante exemplos, vai ficar mais claro. Quando a gente tem a soma de duas funções, a primitiva geral é a soma das primitivas. Daí sempre mais uma constante. Eu sempre vou colocar a constante aqui, eu inclusive fiz questão de escrever primitiva geral, para vocês sempre lembrarem que a primitiva pode ser, ela é uma família de funções, sempre a menos de uma constante somada no final, ok? Aí quando a gente tem o x na n, com n diferente de menos 1, a gente já viu que ela é x na n mais 1 sobre n mais 1, ok? E aí a gente coloca mais uma constante. Depois o 1 sobre x é o ln do módulo do x, porque o ln de x para x positivo, ln de menos x para x negativo. Então a forma mais geral é o ln do módulo. A gente tem o e na x. Que função a gente tem que derivar para ter o e na x? É o próprio e na x. Só que aí mais uma constante. Ok? Derivando a constante, desaparece. E aí fica só com e na x. Quem a gente precisa derivar para chegar no cosseno de x? O seno de x a gente deriva e tem o cosseno. Quem a gente deriva para ter o seno? O menos o cosseno de x. Aqui sempre mais a constante, mais a constante. Ok? Secante ao quadrado de x. A gente tem que derivar a tangente de x mais uma constante. Secante de x vezes tangente de x. É a derivada da secante de x mais uma constante. Ok? Aqui nas primitivas. 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso aqui a gente obtém quando deriva o seno, o arcosseno de x. O arcosseno de x a gente deriva e fica com esse 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Claro que sempre mais a constante. 1 sobre 1 mais x ao quadrado é o arco tangente de x. Tá? Cosseno hiperbólico de x é o seno hiperbólico de x. E o seno hiperbólico de x é o cosseno hiperbólico de x. Aqui é interessante a gente ver que o cosseno vai para o seno e o seno para o menos cosseno.
Já nos hiperbólicos essa mudança de sinal não acontece, ok? Agora a gente vai ver como a gente aplica essas regras, né, de primitização para poder encontrar funções que são combinações de funções básicas. Um exemplo, agora a gente tem o seguinte, a gente quer achar a f, só que a gente tem a f duas linhas, ou seja, a derivada segunda da f. Então a gente precisa encontrar primeiro a primitiva para f duas linhas, para depois encontrar a primitiva que é a f, certo? Então é a primitiva da primitiva. A gente vai lá, faz uma vez, depois faz outra, não tem problema. Aqui a gente já está com os termos organizados de forma que a gente consegue escrever, é um polinômio, então é tudo muito mais simples, né? Aqui a gente tem simplesmente o seguinte, ó, primitiva, ela vai nos aplicando, né, fazendo a regra de primitização, essa palavra é difícil, nem sei quanto faz sentido ela, mas vamos lá. O que tem aqui, ó, 12x ao quadrado, a gente vai ter o 12 vezes o x ao cubo sobre 3. Aí mais 6x. Então é 6x ao quadrado sobre 2. Menos 4. Só que aqui no menos 4 a gente tem que pensar no seguinte. Aqui tem um x na zero oculto, que a gente não precisa escrever porque x na zero é 1. Aí a gente aplica a mesma regra, x na 1 sobre 1. Então aparece um x aqui, ó. Até porque quando a gente deriva isso daqui, ó, o x na 1, ele baixa a ordem e fica x na zero. Então a gente, sempre quando tem uma constante aqui, ó, até eu vou apagar aqui de novo para ninguém achar que precisa escrever. Quando tem o menos 4, né, qualquer constante a gente coloca um x ali que já tem a primitiva, beleza? E aí a gente tem mais uma constante que eu vou chamar de C1, ok? Por que é C1? Porque depois a gente vai fazer a primitiva de novo e aí a gente vai ter a C2. Aqui, ó, a gente tem uma condição. Aqui, nossa, eu escrevi errado, isso aqui é a derivada. Nem faz sentido, né? A f de 0 é 4 e a f' de 1 é 1. Ops. Então, o que significa a f' de 1 ser igual a 1? A gente vai pegar, ó, na condição e vai escrever o seguinte. A f' de 1 é a f quando a gente coloca 1 no lugar do x. Então, a gente tem 12 terços. Isso aqui eu já vou colocar como 4. Isso aqui é 4 vezes 1 ao cubo. Aí a gente vai ter mais 6 meios, isso aqui é 3, vezes 1 ao quadrado. E aí a gente tem menos 4 vezes 1, mais o C1. E aqui a condição está dizendo que tudo isso daqui é igual a 1. Então a gente consegue achar um valor para o C1, ok? Porque é uma primitiva específica. Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui é 4 mais 3 menos 4 mais C1 igual a 1. Então a gente tem, ó, o C1 ele é igual a menos 2. Menos 2, ok? E isso então nos diz que a gente tem a f' que é primitiva dessa f duas linhas e que satisfaz esta condição é a primitiva dada por 4x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x menos 2. Então essa daqui é a nossa função. Agora a gente vai tirar a primitiva novamente. Quem é a primitiva dessa função aqui, que já é a primitiva daquela? Então a gente vai fazer a f de x. Função que a gente precisa derivar para chegar nessa daqui. Então a gente vai fazer de novo, ó, 4, só que agora o x ao cubo ele vai ficar x na 4 sobre 4. Que a gente sobe o expoente. Aí a gente vai fazer mais 3, x ao cubo sobre 3. Ok? Menos 4, x ao quadrado sobre 2. E o menos 2, o que eu falei que aparece? Aparece um x. Menos 2x. E aí a gente tem mais uma constante que eu vou chamar de C2. E aqui, ó, a gente, até eu já vou reescrever essa f de x aqui, ó.
como sendo x na 4 mais x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 2x mais o C2. E o C2 a gente vai encontrar aplicando essa outra condição aqui, que a gente sabe que o x em 0, a gente tem 0 na quarta mais 0 ao cubo menos 2 vezes 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 mais o C2. Isso aqui é igual a 4. Então a gente tem a informação que o C2 é igual a 4. Finalmente, então, portanto, a nossa f, que derivando duas vezes, ela é a 12x ao quadrado mais 6x menos 4, tá? E que passa pelo ponto f de 0 igual a 4, e também tem a derivada, que a derivada passa pelo ponto 1 e 1, é a função x na 4 mais x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 2x mais 4. Ok? E está aqui a primitiva específica de f que passa por esses dois pontos. Notem que aqui, ó, se a gente não tivesse dado essas duas condições, a primitiva geral seria, tá? Só um notem, né? Que a primitiva geral seria um x na 4 mais x ao cubo menos 2x ao quadrado. No lugar desse menos 2 a gente teria o C1. E aqui no lugar do 4 a gente teria o C2. Então ela é uma família de dois parâmetros livres, ok? Mas aí com essas condições a gente tem uma única curva que satisfaz todas as condições. Agora a gente vai falar de fato sobre o que são as integrais indefinidas. Quando a gente fala de integral indefinida, esse é um conceito que ele vem, na verdade, de algo que a gente vai estudar depois, que é o conceito da integral definida, tá? Porque o conceito da integral definida está relacionada com a área de uma curva, a área abaixo de uma curva. Mas a gente vai ver isso com detalhe depois. Esse conceito de integral, ele passa a ser associado como uma notação para primitiva por causa de um teorema que é muito importante, que a gente vai ver também nas próximas aulas, que é o teorema fundamental do cálculo. E aí que a gente vê que, na verdade, a integral e a derivada são a operação inversa uma da outra, ok? Mas isso a gente ainda não está definindo o conceito exato de integral. É importante ter isso bem claro. Mas, para fins práticos, não tem problema nenhum, porque depois vai ficar bem mais claro o quê? Que a gente vai falar de integral indefinida e integral definida são coisas diferentes. A integral indefinida, ela é uma notação para primitiva, ok? Então a gente já sabe o que é integral indefinida porque a gente já sabe o que é primitiva. Então a gente vai ter o seguinte, ó, a f, que a gente chamou de primitiva, ela é, na verdade, a integral, a gente vai falar na prática, né? A gente vai se referir a ela como a integral indefinida de uma f de x. E ela é o seguinte, ó, a gente vai usar integral, é esse símbolo aqui. Como é que a gente, aqui, ó, a f grande derivada, a gente usa essa linhazinha. Então a gente pega a f grande, deriva, tem a f pequena. Agora, a f, a gente tem a integral. Então a gente vai pegar a f de x e ela vai ficar sanduichada entre um s esticado, que é o símbolo de integral, só que só esse s aqui, assim, é uma notação errada. É importante que sempre tenha indicado o diferencial em qual variável a gente está integrando. Então isso daqui é que é a notação de integral, tá? E se vocês simplesmente escreverem s, né, a integral da f de x, sem dizer em qual variável a gente está integrando, ou seja, sem o dx, isso daqui simplesmente não existe em matemática. Não existe, de verdade, tá? Esse símbolo só existe associado a um dx
dx ou um dy ou um dt, ok? Então, a gente precisa tomar este cuidado aqui. Tá? Eu até vou apagar aqui, mas eu tô falando quase que brabo, porque é importante que vocês não errem isso. A notação completa, ela compreende a notação da integral, que é esse S esticado, que depois a gente vai ver que esse S, isso aqui é de fato um S, que ele está representando, na verdade, uma soma de infinitos termos, ok? E esse dx é o seguinte, ó, df dx igual a f. Então, esse dx, ele vem de uma ideia de um diferencial em x, de um intervalo de x que está ficando infinitesimal, no limite que Δx tende a zero. Então, é um infinitesimal, beleza? Então, não esqueçam. Vamos ver no exemplo como é que fica esse negócio, porque a gente tem o seguinte, ó. Se a gente quer fazer a integral da f de x e a gente tem a f igual a x ao quadrado, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a integral de x ao quadrado, olha aqui, ó, de x ao quadrado dx. Então, não esqueçam de pôr o dx. Na prática, o que essa notação está nos dizendo é que a gente está procurando a primitiva. E a primitiva de x ao quadrado a gente já sabe que é o x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Ok? Por quê? Porque a gente sabe que a derivada em x do x ao cubo sobre 3 mais uma constante é a nossa f, que é o x ao quadrado. Ok? Então essa é a ideia de integral indefinida. É a antiderivada ou a primitiva. Tá? É a operação de antiderivação. Qual função que a gente precisa derivar para chegar na função dada? Ok? Olha só, como é que a gente vai representar a integral da secante ao quadrado de x? A gente vai fazer cs esticado, aí a gente vai fazer secante ao quadrado de x, e aí a gente vai pôr o dx aqui. Ok? Então essa é a notação completa, nunca esqueço. E isso daqui vai ser a tangente de x mais uma constante. Por quê? Porque derivar em x, assim como essa é a notação de derivada, essa é a de integral. Derivar em x a tangente de x mais uma constante, isso aqui nos leva a secante ao quadrado de x. Ok? Então, sejam apresentados. Muito prazer, essas são as integrais. Muito prazer, é bom conhecer vocês também. Ok? Então, é muito importante que vocês notem a notação. Muitas vezes em prova, o pessoal esquece de colocar esse cara aqui, e aí é uma notação que não existe em matemática. Beleza? Na prática, a gente tem isso tudo tabelado. Tabela de integrais indefinidas. Então, sempre quando a gente tiver uma integral de c vezes uma função, isso aqui vai ser c vezes a integral da função. Ok? Quando a gente tem a integral de uma soma de funções, como ela é uma propriedade, uma operação linear, ela é integral da f de x somada com a integral da g de x. Ok? A gente conhece isso, entende isso como uma propriedade de linearidade. Agora, quando a gente tem a integral da constante, ela é a constante vezes x mais uma constante de integração. A integral de x na n é o x na n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante. Vocês estão vendo que, na verdade, é a tabela de primitivização. A integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x mais uma constante. A integral de e na x é o e na x mais uma constante. A integral de a na x, aqui vai ser o a na x sobre o ln do a. A gente viu isso daqui, na verdade, como a antiderivada. A gente viu a derivada do a na x, que a gente tinha o a na x ln de a, né? Então, as coisas,
uma é a inversa da outra, operação inversa da outra. Do seno de x, então a gente tem menos o cosseno de x mais uma constante. Aí a gente tem do cosseno é o seno de x mais uma constante. Da secante ao quadrado, então da secante ao quadrado a gente tem, quem que a gente precisa derivar para chegar na secante ao quadrado? Tangente de x. Tá? Então é a tabela de derivadas ao contrário, é a inversa da tabela de derivadas. A cossecante ao quadrado é a menos cotangente de x, sempre mais a constante. Secante vezes tangente é a própria secante, mais a constante. Cossecante vezes cotangente é a menos cossecante. Ok? 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então a gente tem aqui o arco tangente de x. 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. É o arco seno de x. Ok? Então, aí segue, né? Na verdade, existem tabelas maiores, outras menores. Mas com isso daqui, a gente já tem uma ideia bem grande do que é obter a integral de uma função. Essas duas propriedades, e aí a gente tem as antiderivadas de várias funções que a gente já conhece as derivadas, porque a gente demonstrou isso quando estava estudando derivadas, tá? Então tem aula de derivadas, a gente demonstra as derivadas de todas essas funções aqui, e aqui a gente está fazendo só a inversa, ok? Vamos aplicar essa tabela de integrais para resolver, para encontrar a integral de algumas funções. Então aqui esses dois exemplos vão fechar todo o raciocínio sobre as integrais indefinidas, porque a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu na tabela anterior. Olha só, essa integral ela é a soma de duas funções. Então a gente tem a integral de 10x na quarta dx menos a integral de 2 secante ao quadrado de x dx. Só que a gente ainda tem constantes que podem sair. Claro, estou fazendo passo a passo aqui, eu poderia ter feito tudo junto, né? 10 vezes a integral de x na 4 dx menos 2 vezes a integral de secante ao quadrado de x dx. E aí a gente simplesmente sabe que a integral de x na quarta potência, ela é o x na 5 sobre 5. E aí a gente tem menos 2 vezes a integral da secante ao quadrado de x, que é a tangente de x. E aí a gente tem mais uma constante de integração. Na verdade, essa constante de integração a gente teria um C1 e um C2. Mas se C1 mais C2, a gente pode trocar por uma constante genérica C. E aí, então, finalmente, a integral ela vai ficar 2x na 5 menos 2 tangente de x mais uma constante. Tá? Então tá aqui a nossa integral. A função primitiva que gera o 10x na 4 menos 2 secante ao quadrado de x. Ainda não é nada muito complicado. Veja essa outra função, que ela é a integral de cosseno sobre o seno... Opa, eu esqueci de um quadrado aqui, ó. Do seno ao quadrado de θ. Essa função, a gente não tem nada na tabela, mas a gente pode reorganizar essas funções trigonométricas da seguinte maneira. A gente pode escrever aqui, ó, 1 sobre o seno de θ, que multiplica o cosseno de θ sobre seno de θ. E aí quando a gente escreve ela assim, a gente tem o seguinte, ó, 1 sobre o seno é a cossecante. A gente tem a integral da cossecante de θ. E o cosseno sobre o seno é a cotangente de θ. De θ. E agora, isso aqui a gente sabe que é o menos
cossecante de θ mais uma constante. Opa, mais um c. Ok? Então aqui está a primitiva do cosseno de θ sobre o seno ao quadrado de θ. Ok? Então aqui, dois exemplos de aplicação das nossas queridas integrais indefinidas. Então na aula de hoje a gente aprendeu o que é a primitiva de uma função, o que é uma integral indefinida e algumas propriedades das integrais. Na próxima aula a gente vai aprender algumas técnicas de integração muito importantes, começando pela integral por substituição e a integração por partes. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, sempre deixem suas dúvidas no fórum da disciplina. E quando tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Então a gente vai encerrar a aula por hoje. Um abraço e até a próxima!